Jesus menino, o ser divino, o Salvador. Até o céu silencia, quero ouvir o bebê chorar. Reis, magos e pastores também vieram adorar. Anjos cantam em louvor e a terra se enche de esplendor. A profecia se cumpriu e o céu já se abriu ao pecador. Os sinos tocam em Belém.
de amor e de esperança que o Natal nos traz. É Deus que envolve a terra num clima especial, mandando a nós seu Filho. É Natal. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção. O Deus que é a estrela, a verdadeira luz, que brilha em nós apenas Jesus. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção. Do Deus que é a estrela, a verdadeira luz, que brilha em nós apenas Jesus. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu. Ele veio para ser a luz das nações, e os povos despertarão ao voltar Jesus, nosso Rei, nosso Rei. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória ao nosso Salvador nasceu. Um Natal de luz. Convido a igreja a se colocar em pé agora. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. A partir do versículo 1. Mateus 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente
e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sabendo por divina advertência, e sendo prevenidos, em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus aplique sua palavra em nossos corações, todos podem assentar-se. Meus irmãos, semana passada, à noite, eu fiz uma reflexão sobre o Natal e me apoiei nesse texto. Eu gostaria de, nessa manhã, voltar ao texto, mas trazendo uma outra ótica. Enquanto que ali a gente se concentrou mais na busca dos magos, eu gostaria de pensar nos outros personagens que o texto narra. O que é importante nós sabermos? Quando falamos de Natal, algumas pessoas fazem algumas discussões que tenham seu valor. Uma delas, Natal foi no dia 25 de dezembro ou não foi no dia 25? Uma discussão. Uma outra discussão. A árvore de Natal tem a ver com Natal, não tem a ver com Natal? Uma outra discussão. Mas eu gostaria que nós pensássemos o seguinte: essas discussões, elas são periféricas, elas são secundárias. Isso não é o mais importante. Não é mais importante se foi no dia 25 de dezembro, não é mais importante a árvore de Natal, não é mais importante enfeites, presentes, o mais importante não é isso. O mais importante é o que o Natal revela. O que o fato de Cristo ter nascido como homem revela. Meus queridos, revela os céus. Nós vimos que no nascimento de Cristo, uma miríade de anjos aparece aos pastores e mostram um pouco do céu. Nós sabemos que revela o coração de Deus. O nascimento de Cristo revela o coração de Deus, o quanto que Deus nos ama, o quanto que Ele tem interesse por nós. Mas, meus irmãos, baseado nesse texto, eu gostaria de percebermos nessa manhã que o Natal revela não apenas os céus. O Natal revela não apenas o coração de Deus. O Natal também revela o coração dos homens. Eu queria que nós entendêssemos isso. O Natal revela o coração dos homens. Esse texto aqui revela o seu coração, revela o meu coração. Nós podemos perceber, a partir desse texto, que há várias disposições de coração quando o assunto é Cristo nasceu. Eu queria pensar em pelo menos 3 que o texto aqui nos oferece. Primeiro, a disposição de coração de Herodes. O versículo 3 diz o seguinte: tendo visto isso, alarmou-se o rei Herodes. Meus queridos, eu queria apresentar Herodes diante da igreja. O texto vai revelar o coração dele. Vamos saber quem é Herodes. Início de conversa. Quando eu comecei a ler a Bíblia, adolescente, eu ficava tremendamente confuso com Herodes. Porque eu lia que no nascimento de Cristo, Herodes mandou matar as crianças. E os pais de Jesus fugiram com Jesus para que Jesus, criança, não morresse. Mas aí diz que Herodes, tendo morrido, os pais de Jesus, junto com Jesus,
voltaram. Então Herodes morreu. Mas eu continuei lendo e eu vi que lá na frente Herodes manda prender João Batista. Eu pensava, peraí, se Herodes morreu quando Jesus era criança, como é que está agora Jesus com 30 anos e Herodes mandando prender João Batista? Mas lá na frente, fala que quando Jesus foi preso, Pilatos enviou Jesus até Herodes. E lá em Atos, fala que Herodes, depois que mandou matar Tiago, tendo prendido Pedro, ele morreu comido de bichos e expirou. E depois, mais lá na frente, fala que Herodes, quando Paulo estava preso, foi apresentado a Herodes para que Herodes o julgasse. Eu fiquei pensando, mas rapaz, que Herodes é esse que morre e aparece no texto depois? Morreu quando Jesus era criança, aparece quando Jesus é adulto. Morreu quando mandou prender Tiago e agora aparece quando Paulo está preso. Meus queridos, vamos apresentar Herodes. A Bíblia fala sobre diversos Herodes. O primeiro Herodes é conhecido na história como Herodes o Grande. Foi o principal dos Herodes. É esse Herodes aí que aparece no texto agora. Esse Herodes, ele subiu ao trono diante de várias intrigas e diante de vários assassinatos. Só para nós sabermos, para que esse Herodes permanecesse no trono, ele mandou matar 3 dos seus filhos. Então esse Herodes, para que ele permanecesse no trono, ele mandou matar 3 dos seus filhos. Um dos seus filhos quis disputar o trono com ele, ele mandou matar. Mais lá na frente, um segundo filho quis disputar o trono, ele faz com que o segundo também seja morto. E mais adiante, um terceiro filho, e ele faz também com que o terceiro filho seja morto. Herodes é um parricida, matador de filhos. Aliás, parricida é matador de pai, né? Foi mal, gente, foi mal. Então, Herodes mandou matar os filhos. Mas lá na frente, Herodes manda matar a própria esposa, num ataque de fúria. Eu estou dizendo isso só para nós sabermos quem é esse Herodes. É um homem terrível. Nós veremos que ele vai mandar matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Só que Herodes, tanto esse personagem quanto os demais, refletem um tipo de homem para com o Evangelho. Vocês perceberão que Herodes cria. Herodes, ele é dono de fé, mas de uma fé ímpia. E eu queria que ficasse isso na mente de vocês. Existe um tipo de fé em relação a Cristo, mas não é uma fé salvadora, é uma fé ímpia. Vocês perceberão que o filho desse Herodes, depois desse Herodes, teve Herodes Arquelau, teve Herodes Antipas, teve Herodes Filipe. Herodes Arquelau foi o Herodes que reinava quando Jesus era criança e voltou para Nazaré. Herodes Antipas foi aquele que mandou matar João Batista. Herodes Filipe foi o que foi traído por Herodes Antipas, que se casou com Herodias. Então Herodias era esposa de Herodes Filipe, deixou Filipe e se casou com Herodes Antipas. Eu sei que são muitos Herodes, é só para a gente se familiarizar. Herodes Antipas, ele ouvia João Batista de boa mente. Percebe? Ele tinha uma fé, mas uma fé ímpia. E quando Jesus é preso e é enviado a Herodes Antipas recebeu Jesus com alegria e ficou esperando que Jesus fizesse algum sinal diante dele. Percebe? Eram homens que tinham fé, mas eram fé ímpia. Meus queridos, o Natal revela o estado do coração do homem. Tem pessoas que creem em Cristo. Elas creem que Jesus é o Filho de Deus. Elas creem que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Elas creem que Jesus teve uma vida santa. Elas creem que Jesus morreu e creem que Jesus ressuscitou. São donos de fé. Mas não é fé salvadora, é fé ímpia. É uma fé que não traz salvação, é uma fé que aumenta condenação. Cuidado, porque essa fé pode ser uma fé que você esteja utilizando agora. Uma fé que crê nisso tudo, mas uma fé que não se compromete com isso que crê. Cuidado com a fé que existe no seu coração.
Por que eu posso dizer que esse Herodes cria? Meus queridos, quando os magos chegam e dizem assim, onde é nascido o rei dos judeus? Sabe o que Herodes faz imediatamente? Depois que ele se alarma? Ele manda buscar os sacerdotes e os escribas. E ele diz, olha, está dizendo que o rei dos judeus nasceu, é verdade? Aí os sacerdotes, os escribas, vão estudar as profecias. E dizem, olha Herodes, se nasceu, então nasceu em Belém. Porque aqui está dizendo que era para nascer em Belém. Percebe? Esse Herodes cria. Ele quis logo saber o que a Bíblia fala a respeito do nascimento do rei dos judeus. E ele mostra que ele cria, que ele chega até os magos e ele fala assim, olha, procura saber onde é que está esse menino e depois vem e me avisa. Percebe que ele cria? Porque se ele não cresce, quando os magos chegassem perguntando, ele nem receberia, ele nem daria atenção. Se ele não cresce, quando os escribas mostraram nas escrituras, ele também não daria crédito, mas ele cria. E só para nós entendermos ainda mais o quanto que ele cria, quando os magos voltaram, quando os magos não voltaram, ele foi esperando que os magos voltassem para dizer a ele onde é que estava a criança. Quando os magos não voltaram, sabe o que ele fez? Ele procurou ver mais ou menos quando foi que a estrela nasceu e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por que isso? Porque ele acreditava que realmente o rei dos judeus havia nascido. Ele realmente acreditava. Mas a fé era ímpia. Era uma fé opositora. Sabe que é o rei dos judeus, mas não quer ceder o trono a este rei. Meus queridos irmãos, meus amados amigos, precisamos refletir quanto a o que o nascimento de Cristo revela do coração do homem. Muitas são as pessoas que creem, mas têm uma fé ímpia. Tem uma aplicação que diz o seguinte, em relação a Cristo tem 3 atitudes: simpático, apático, antipático. A expressão patem, do grego, quer dizer sentimento. Então, simpático, sentimento atrativo. Apático, falta de sentimento. Antipático, sentimento aversivo. Então, a fé ímpia é a fé do sentimento aversivo para Cristo, para Deus, para com as coisas espirituais. Meus queridos irmãos, meus amigos, eu quero lhes dizer que eu sou crente há 23 anos. E eu já vi muita fé aversiva dentro e fora das igrejas. Estamos falando para crentes. Estamos falando num culto de domingo de manhã. Eu quero lhes falar que em 10 anos aqui, eu já senti fé aversiva em algumas pessoas. É para a gente considerar. Natal revela o estado do coração de Deus. Deus ama o homem. Natal revela os céus se abrem a partir do nascimento de Cristo. Mas Natal também revela o estado do coração do homem. Existe um tipo de fé tremendamente perigosa, é a fé ímpia. É a fé que crê nisso tudo, mas se opõe a tudo que crê. Meus queridos irmãos, meus amados amigos, reflitamos acerca do estado do nosso coração. A Bíblia faz diversos ensinamentos, mas muitos são os que se opõem aos ensinamentos que sabem que são da Bíblia. Vamos pensar em algumas coisas? A Bíblia fala sobre relacionamento ímpio com crente. E a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. E muitos são os que conhecem esse texto e que acreditam nele, mas que não se comprometem com o texto. São aversivos ao texto. Percebe o que é fé ímpia? Sabem que a Bíblia ensina isso. Eu converso com as pessoas, eu pergunto, olha, você sabe que a Bíblia é contra um namoro crente com não crente? A pessoa fala, sei. E aí? Fé aversiva, mas eu não concordo. Mas não é assim. Mas no meu caso, é diferente. Meu querido, é para a gente pensar.
Herodes, é claro, num caso mais grave, se rebelou diretamente contra Cristo. Mas às vezes nós, em casos menores, contra princípios que vêm da palavra de Cristo. Meus queridos irmãos, meus amigos, eu não quero aqui constranger ninguém, mas se a Bíblia ensina, por que não procurar praticar o que a Bíblia está nos oferecendo? Dízimo, contribuição financeira. Todo mundo concorda que a Bíblia ensina. Todo mundo assim fala, não, pastor, realmente a Bíblia fala sobre isso, mas eu não me comprometo. E eu não estou aqui para falar de dinheiro, eu só estou para falar assim, sobre princípios que a Bíblia nos traz, mas as pessoas não procuram praticar. Indissolubilidade do casamento. Não separe o homem o que Deus uniu. As pessoas concordam com isso, mas às vezes dizem, no meu caso, é diferente. Necessidade de controlar a língua. Maledicência é pecado. As pessoas concordam, realmente a Bíblia é contra isso, mas se opõem ao que a Bíblia está ensinando. Meus queridos irmãos, meus amigos, entendamos isso. Existe um tipo de fé que é tremendamente perigosa. É a fé aversiva. É a fé que crê. É a fé que sabe que a Bíblia ensina isso, mas que se opõe ao que a Bíblia está ensinando. No caso de Herodes, num caso bem mais grave. Mas nós, será que em graus menores não temos tido atitude semelhante? Reflita com o Senhor. Com certeza o Espírito Santo está falando. A pergunta é, o seu coração é receptivo ou aversivo à voz do Espírito? Por qual razão Herodes, ele resistia? Lembremos que Herodes, para estar no trono, ele havia guerreado. Ele havia feito com que pessoas fossem mortas, porque ele não queria abrir mão do seu trono. Ele fez com que 3 dos seus filhos fossem mortos, ele fez até mesmo com que a sua esposa fosse morta. O trono era dele, ele não queria ceder o trono a ninguém. E ele não estava disposto a ceder o trono, nem mesmo àquele que tinha direito ao trono, nem mesmo àquele que nasceu para ser rei. Meus irmãos, meus amigos, às vezes nós estamos tão presos à nossa vontade, nós estamos tão presos ao desejo do nosso coração, e por que não dizer, nós estamos tão presos ao pecado, que nós não estamos dispostos a abrir mão disso em prol de nada, em prol de ninguém. Não estamos dispostos a abrir mão de nossa vontade em prol do casamento. Você sabe que seu esporte está fazendo mal para o seu casamento, mas você não quer abrir mão. Que o casamento vá mal, mas que o meu gosto pelo esporte continue. Você sabe que a sua criação de cachorro, de canário, de papagaio, de seja lá o que for, está fazendo mal ao seu casamento, sua esposa está por aqui com tanto canário dentro de casa. Mas, meu querido, você está preso demais à sua vontade. Você não está disposto a abrir mão de nada em prol do casamento, em prol de ninguém. Você sabe que a sua prisão pela internet está te fazendo mal. Você gasta mais tempo na frente do computador do que estudando para a sua prova. Você gasta mais tempo na frente do computador do que estudando a palavra de Deus. Você sabe que muito do que você está acessando no computador é pecaminoso, é pornografia, é imoralidade. Mas ainda que você saiba disso, você não está disposto a abrir mão da sua vontade. Em prol de nada? Em prol de ninguém. No caso de Herodes, nem mesmo em favor de Cristo, nem mesmo para que aquele que nasceu para ser rei, reine. Meus queridos irmãos, meus amados amigos, entendamos que a palavra do Senhor nos mostra que o Natal revela os céus, revela o coração de Deus, mas revela também o coração do homem. Como é que é a sua fé? Não tenha uma fé aversiva. Não fique guerreando com Cristo em prol do trono. Entregue o trono a quem tem direito a ele. Jesus Cristo merece ser o centro da sua vida. Jesus Cristo merece ser o centro das suas decisões. Jesus Cristo merece ser o centro do seu casamento. Mas para não nos determos por tempo demasiado em Herodes, há um segundo tipo de fé aqui.
Nós havíamos falado que há os antipáticos, mas também existe os apáticos, aqueles que não têm nenhum sentimento, que são totalmente indiferentes para com o que acontece. É o caso dos escribas e dos sacerdotes. Quando perguntam para Herodes onde é que o menino vai nascer, Herodes chama os escribas e os sacerdotes. E os escribas e os sacerdotes, eles dizem na íntegra, é em Belém. Belém é uma cidade pequena, uma aldeia. E Belém, de Jerusalém, é cerca de 6 quilômetros. É como diz o povo, é uma esticadinha de beiço. Se perguntasse em Jerusalém onde é que fica Belém, as pessoas diriam, fica ali. Esticadinha de beiço, pertinho. Os escribas, os sacerdotes, sabiam onde era Belém. E eles sabiam o que estava acontecendo em Belém. Eles sabiam que as profecias diziam que o Filho de Deus nasceria em Belém. E os magos estavam dizendo, olha, Jesus acabou de nascer. E o que esses escribas, o que esses sacerdotes fazem? Nada. Nada. Ainda que fosse perto, do lado, ainda que eles soubessem, que eles fossem os estudiosos acerca do assunto, eles não se dispõem a ir com os magos. Vejamos bem, eles não tinham no coração a atitude de Herodes. Eles não resistiam como Herodes resistia. Eles não querem a morte do rei dos judeus. Eles não querem que o menino Jesus seja expulso de sua terra. Mas também eles não têm interesse nenhum por esse menino. Meus irmãos, existe um outro tipo de fé, que nós chamamos de fé indiferente. Enquanto nós acabamos de falar sobre a fé ímpia, que é uma fé aversiva, existe um outro tipo de fé, que é uma fé neutra. É uma fé indiferente. Você sabe que foi prometido que o menino Jesus nasceria? Os escribas e os sacerdotes dizem, sabemos. Vocês sabem onde o menino ficou de nascer? Eles dizem, sabemos. E os magos dizem, olha, vocês sabem que ele havia de nascer, vocês sabem onde ele nasceria. E nós sabemos que ele já nasceu. E sabe o que os escribas e os fariseus fazem? Dão de ombros. E daí? Não tem nenhum interesse, não tem nenhuma busca. Meus irmãos, é admirável. Eu fico boquiaberto em perceber esse tipo de atitude. E vejamos aqui uma coisa. Herodes, com a sua fé aversiva, ele foi uma tremenda bênção para o judaísmo de sua época. Deixa eu explicar aqui. Bênção entre aspas. Sabe aquele templo que quando Jesus sai de Jerusalém em Mateus 23, Mateus 24, os discípulos falam, olha Senhor, que pedra, olha que construção. Sabe aquele templo que os judeus admiravam? Quem mandou reconstruir foi esse Herodes. Esse Herodes foi o reconstrutor do templo de Salomão. Percebe por que Jerusalém não ficou contra esse Herodes, ainda que soubessem que ele não valia nada? Porque por pior que esse Herodes fosse, foi ele que reconstruiu o templo. Aqui para a gente pensar, tem pessoas que podem fazer muito pela religião e mesmo assim ser antagônicos a Cristo. Esse Herodes fez muito pela religião, mas ele era antagônico a Cristo. E aí para a gente pensar um pouco mais, ele fez muito pela religião, mas mandou matar a esposa e os filhos. Tem pessoas que são tremendamente comprometidas com a religião, mas que a família não está boa. São bênção na religião, mas não são bênção dentro de casa. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor tentando nos descortinar algo. Então, voltando mais uma vez para os escribas, eu fico imaginando o seguinte: o perigo da familiaridade com as coisas espirituais. Pensemos bem nisso. O perigo da familiaridade com as coisas espirituais. Os escribas, os sacerdotes, eles eram muito familiares a tudo isso.
Os sacerdotes familiares o exercício do culto no templo, eram eles que cuidavam disso. Os escribas familiares ao estudo das Escrituras, eram eles que cuidavam disso. Só que a familiaridade com as coisas espirituais fez com que, com o passar do tempo, eles se tornassem indiferentes a essas coisas. Faziam apenas por fazer. Meus irmãos, às vezes acontece de nós viajarmos a regiões turísticas. E já aconteceu de eu ter ido ao Rio de Janeiro e eu perguntar para o pessoal sobre o Monte Corcovado, aquele monte onde fica aquela estátua do Cristo Redentor. E as pessoas nativas do Rio de Janeiro, algumas delas, não tinham interesse nenhum. E eu perguntava, já foi? Não, nunca fui. Tem vontade de ir? Não. Meus queridos, o que eu gostaria que nós pensássemos? Que coisas para os turistas que são assim interessantes, que são fascinantes, para aqueles que convivem com aquilo, não tem valor nenhum. Percebem o perigo de nos familiarizarmos com as coisas? Elas começam a perder o sentido para nós. Eu morei num dos institutos e a paisagem era fascinante, paisagem muito bela. E quando a gente chega nas 2, 3 primeiras semanas, a gente fica olhando o horizonte, aquele tanto de verde, aquele tanto de montanha. Mas depois de 2 ou 3 meses, aquilo para nós já não tem mais importância nenhuma. Chega alguém para visitar o seminário e a pessoa fica encantada, puxa, que lugar bonito, e às vezes a gente não consegue entender por que tanto fascínio. O que acontece? Nós nos familiarizamos com a beleza daquele horizonte. Fui para um outro seminário, e outro seminário é Mato Grosso, né? Um pouco do Pantanal. Então, assim, tinha aqueles animais que o pessoal fala que está em extinção, aquelas araras azuis, aqueles tucanos. E a gente levantava, a gente ia para o meio do mato, estavam lá os tucanos, estavam as araras, aqueles tamanduás bandeiras. E no início, primeira semana, segunda semana, primeiro mês, a gente ficava assim, puxa, eu ficava com a máquina na mão, esperando aparecer algum animal para a gente tirar uma foto. Mas com o passar do tempo, a gente não dava mais valor nenhum para aquilo. A gente ia no mato, passava o tamanho da bandeira, passava o tucano, voava uma arara, e a gente não se interessava por aquilo. Meus queridos, eu estou aqui querendo enfatizar sobre o perigo de nos familiarizarmos com as coisas. Quando nós nos familiarizamos com elas, nós não damos mais atenção para elas. Tem sido assim com as coisas espirituais. Esses escribas, esses sacerdotes, eles eram muito familiarizados com tudo que se referia à religião, de tal forma que eles se tornaram indiferentes, sabiam, mas não davam valor. É possível que isso aconteça em nosso meio? Eu vou te dizer que sim. Eu vou te dizer que eu tenho notado isso. E eu vou lhe dizer mais. Eu preciso lutar para que isso não aconteça comigo. Eu preciso lutar para que meu estudo da Bíblia não seja estudo apenas para pregar, seja estudo para que eu venha me alimentar. Eu preciso me esforçar para que o meu tempo com o Senhor não seja apenas pelo exercício do ministério, seja porque eu sou um verdadeiro adorador. E, meus irmãos, eu gostaria de levá-los a considerar isso. Não se permitam que a familiaridade com as coisas espirituais venha a torná-los indiferentes a essas coisas. E eu tenho uma preocupação especial com aqueles que são crentes há mais tempo. Eu tenho uma preocupação especial com aqueles que cresceram em ambiente evangélico. Meus queridos, isso tudo se torna muito familiar e as pessoas param de dar a devida atenção ao que isso merece. Tome cuidado. Tome cuidado, porque assim como foi com o coração daquelas pessoas, uma atitude indiferente pode ser com o meu coração e pode ser com o seu coração. O Natal, ele revela os céus aos homens, revela o coração de Deus, mas também revela o coração dos homens. Tem uma fé aversiva, tem uma fé indiferente. Precisamos lutar para que isso não aconteça conosco.
Mas, meus irmãos, esse texto fala de uma terceira fé. E é nessa terceira fé que eu gostaria que nos concentrássemos agora. É essa terceira fé que precisa ser despertada, que precisa ser alimentada, que precisa ser buscada por nós. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, algumas pessoas tiveram um destaque especial. Por exemplo, por que Jesus nasceu a partir de Maria? Havia tantas jovens naquela época, por que a partir de Maria? Quando o anjo aparece para Maria, Maria diz o seguinte: cumpra-se a palavra do Senhor na minha vida. Percebe? Nós não caímos no pecado da mariolatria, acharmos que Maria era superior aos demais seres humanos. Não caímos nesse pecado. Mas olha, Maria tem um crédito. O crédito de ter um coração disposto a cumprir a palavra de Deus. Senhor, é através de mim que o Senhor quer? Cumpra-se a palavra do Senhor em minha vida. Meus queridos, existe uma terceira fé. Existe uma fé que se move em direção ao Senhor. Existe uma fé receptiva. Lembra, nós falamos dos antipáticos, dos apáticos, mas tem os simpáticos, aqueles que são atraídos. A Bíblia diz que José, quando soube que Maria estava grávida, o texto diz que José, sendo um homem justo e piedoso, ele decidiu abandonar Maria em secreto. Sabe o que isso quer dizer? José, ele viu que sua noiva estava grávida. E até então José não tinha noção que foi uma obra sobrenatural. Tente imaginar, você é noivo de uma moça, essa moça aparece grávida, vocês dois nunca tiveram relações. O que você vai pensar? O que todo mundo pensaria: essa moça me traiu. Num contexto judaico, sabe o que José poderia fazer? José poderia mandar que aquela moça fosse apedrejada. Ele tinha esse direito, a lei dizia isso. Só que o texto fala que ele era um homem justo, ele era piedoso, ele não queria o mal de Maria. Quando fala que ele decidiu abandonar Maria em secreto, sabe o que isso quer dizer? Imagina uma moça que é noiva, ela fica grávida e o noivo some. Você vai pensar que quem foi que engravidou? Que o noivo engravidou a moça e fugiu para não casar com ela. Lembra que no passado era assim? Então, meus queridos, José, ele teve uma atitude que foi tremendamente nobre. Ele disse o seguinte: as pessoas podem difamar a mim, mas eu não vou permitir que difamem a Maria. Ainda que ele se sentisse traído, ele não quis que Maria fosse difamada. Ele aceitou sofrer o dano, mas não quis causar o dano. Percebe o que é uma fé piedosa? Eu aceito sofrer o prejuízo, mas não quero de maneira nenhuma causar o prejuízo. Meus queridos, isso é fé salvadora. Isso é fé transformadora. O Natal, o nascimento de Cristo, causa isso no coração daqueles que o recebem. Uma atitude justa, uma atitude piedosa, uma atitude misericordiosa. Aqueles que realmente sabem o que o Natal significa, aqueles que realmente têm fé salvadora, têm um coração como o de Maria, disposição para obedecer. Tem um coração como o de José, sofre o dano, mas não aceita causar o dano. Meus irmãos, me permitam lhes dizer, às vezes eu vejo em nosso meio tanta gente pronta para pegar em pedras, tanta gente pronta para lançar a pedra. O Natal de Cristo faz isso no coração das pessoas, faz com que as pessoas possam ter um coração de José. Eu vou abandonar Maria em secreto, para que as pessoas achem que fui eu que engravidei a moça, mas de maneira nenhuma eu vou permitir que essa moça seja difamada. Oh, meus queridos, que atitude tremenda! Só Cristo no coração do homem. Tenhamos atitudes assim. Meus irmãos, indo adiante, a Bíblia fala sobre um outro personagem. A Bíblia fala de Simeão. Simeão era um homem idoso. A Bíblia volta a dizer que Simeão era um homem justo e piedoso.
E Simeão esperava a consolação de Israel. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus havia dito a Simeão que Simeão não morreria enquanto que ele não visse o nascimento do rei prometido. E Simeão estava no templo. E de repente Maria e José entram no templo com o menino Jesus ao 8º dia, porque era o dia que o menino tinha que ser circuncidado. E Simeão, cheio do Espírito, toma aquele menino nos braços e diz: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Já estou vendo a tua promessa cumprida. Meus irmãos, o que o nascimento de Cristo mostra? Realmente mostra corações que são antipáticos à palavra, são antipáticos ao Senhor. Realmente mostra corações que são indiferentes às coisas espirituais, mas também mostra corações que foram transformados pelo nascimento de Cristo, que foram transformados pela pessoa de Cristo. Meus queridos, eu disse que eu já vi corações indiferentes, eu disse que eu já vi corações aversivos, mas eu tenho visto muitos corações como esses. Eu tenho visto muito desses corações no seio dessa igreja. Pessoas como Maria, que se agradam em cumprir a palavra do Senhor. Pessoas como José, que sofrem o dano, mas não querem causar o dano. Pessoas como Simeão, que são justas, são piedosas, são tementes a Deus. Eu vejo isso em nosso meio. O Natal de Cristo é real entre nós. Meus queridos, isso precisa haver mais no meu coração. Eu quero encerrar falando sobre esses 3 magos. Semana passada nós falamos da busca intensa desses magos. Já que a gente soube quem era Herodes, sabe quem são esses magos? A tradição fala que são 3, mas a Bíblia não fala quantos são. A tradição diz que são 3, talvez por causa da quantidade de presentes. Foi oferecido ouro, incenso e mirra. Então a tradição pensa o seguinte: um ofereceu ouro, o outro ofereceu incenso e o outro ofereceu mirra. A Bíblia não fala quantos são, só diz reis magos. A tradição diz que o nome deles era Belchior, Gaspar e Baltazar. E a tradição fala que esses 3, cada um veio de um povo. Então, Baltazar era europeu, Gaspar africano e Belchior asiático. Então a tradição fala que todos os povos da terra foram representados pelos magos. Isso é apenas tradição. Possivelmente, esses magos vieram da Pérsia. Por que possivelmente? Cerca de 600 anos antes, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou alguns jovens piedosos. Dentre esses jovens estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 4 jovens, depois do Império Babilônio para o Império Persa, eles tiveram uma grande influência na vida do rei e na vida do povo. E através desses jovens, a Pérsia começou a conhecer as escrituras do Velho Testamento. Então esses magos, eles ao mesmo tempo eram familiarizados com a astrologia e também eram familiarizados com as diversas religiões. E conhecendo as escrituras, mediante o ministério de Daniel e seus amigos, com o passar dos séculos, essas profecias foram sendo conhecidas pelos magos. Então, possivelmente, esses magos aqui eram da Pérsia, que estudando as Escrituras e tendo essa revelação divina da estrela, vieram a Jerusalém para conhecer o rei prometido. Possivelmente. A gente está falando apenas de possibilidades. Mas sabe o que é fato? É fato que eles tiveram uma busca intensa. Meus queridos, pensem bem nisso. Busca intensa. Quando nós pensamos em busca intensa, nós pensamos em busca que traga consigo renúncia. Eles eram magos e eles eram ricos. Sabe por que eu digo que eles eram ricos? Ofereceram ouro. Para ter ouro tem que ter dinheiro. Outra razão, eles foram recebidos pelo rei de Jerusalém. O rei de Jerusalém não receberia qualquer um. Para receber os magos, é porque os magos tinham alguma influência. Então eles renunciaram ao conforto da terra deles para vir ao encontro do Messias. Busca intensa traz consigo renúncia. Mas uma segunda coisa que a gente pode falar dessa busca intensa traz consigo
o preço do tempo. Lembra que quando Herodes vai mandar matar as criancinhas, ele manda matar de 2 anos para baixo? Era mais ou menos o tempo que esses magos estavam buscando. Viagem longa, leva tempo. Meus queridos, pensem no tempo que esses magos estavam levando para buscar aquela criança. Busca intensa traz consigo o preço da renúncia, mas traz também consigo o preço do tempo. E olha, para fazer uma viagem tão longa como aquela, numa época que não tinha motores, como é que a gente pode dizer? Não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Eles precisaram atravessar desertos, subir montanhas, passar por vales, atravessar rios. Isso tudo porque o desejo deles de encontrar aquela criança era maior do que as dificuldades. Meus queridos, precisamos ter um coração que nos leve a buscar ao Senhor, uma busca intensa por Ele. Eu preciso ter mais desejo de Deus na minha vida. Você precisa ter mais desejo pelo Senhor, um desejo que te leve a buscar a Deus em oração, clamar no seu coração: Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor, eu preciso mais do Senhor na minha vida. Um desejo que te leve a buscar o Senhor pela palavra dEle, estudar a Bíblia. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma facilidade em compreensão das Escrituras, mas, meus queridos, é conforme a sua busca intensa que Deus vai honrando e abrindo sua mente para entender mais da palavra. Busca intensa por meio da casa de Deus, nos esforçarmos a participar da igreja. Você que está começando a frequentar a igreja agora, todo domingo de manhã nós temos escolas dominicais. Tem uma especial que se chama Sala dos Novos Crentes. Meu querido, participe dessa sala, da escola dominical como um todo, mas da Sala dos Novos Crentes de uma maneira especial. Você vai conhecer mais da palavra. Busca intensa. Meus queridos, caminhando aqui para o final, no versículo 11, diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros. Pensa nessa expressão aqui, abrindo seus tesouros. A sua busca intensa deve te levar a abrir o seu tesouro diante de Jesus. Sabe que tesouro é este? É o coração. Nossa busca pelo Senhor deve nos levar a abrirmos os nossos corações diante do Senhor, abrir a nossa alma, nos desnudar diante de Cristo. Meu querido, isso é uma busca intensa que o Senhor honra. Realmente existiu uma fé aversiva, realmente existiu uma fé indiferente, mas olha, existiu também uma fé atrativa, uma fé que buscava, uma fé que se comprometia. É essa fé que precisa haver em nosso meio. E eu insisto em dizer, essa terceira fé eu vejo muito no meio de nós, que haja mais. E sabe como é que termina? Diz que eles, abrindo seus tesouros, ofereceram ouro, incenso e mirra. Abrindo seus tesouros, eles ofereceram aquilo que tinham de melhor ao Senhor. Meus queridos, precisamos abrir o nosso coração e oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Começar com nós mesmos. Eu ofereço minhas decisões a Cristo. Eu não quero tomar decisões que eu não tenha certeza que Cristo esteja aprovando. Estou abrindo meu coração ao Senhor, estou oferecendo o que é de melhor em mim. Eu ofereço minha vida a Jesus Cristo. Eu quero viver uma vida para louvor da glória do Senhor. E aquilo que o Senhor não aprova, em nome de Cristo, que seja expulso de minha vida. Abrir o nosso coração e oferecer aquilo que nós temos de melhor. Eu ofereço o meu casamento a Cristo. Eu quero um casamento onde Cristo seja glorificado. Eu ofereço os meus filhos a Cristo. Os meus filhos são criados debaixo da disciplina e admoestação do Senhor. Meu querido, abramos nossos corações ao Senhor. Ofereçamos a Ele o que nós temos de melhor, o nosso ouro, o nosso incenso, a nossa mirra, a nossa adoração, a nossa devoção, a nós mesmos, porque Cristo merece. É nascido o Rei dos Judeus. Sem isso, meus queridos, Natal perde significado. Sem isso, o nascimento de Cristo para nós se torna algo indiferente
ou quem sabe até mesmo aversivo. Mas em nome de Jesus, assim como houve pessoas como Maria, assim como houve pessoas como José, assim como houve pessoas como Simeão, assim como houve pessoas como esses magos, assim como há pessoas assim entre nós, que o nosso coração também seja dessa maneira, corações que rendam ao Senhor o louvor que lhe é devido, e que Deus nos abençoe. Convido-os agora a curvarem suas cabeças, e meus irmãos, eu gostaria que cada um de nós refletisse sobre o que nós acabamos de ouvir. Queria insistir nisso. Às vezes fazemos discussões sobre o Natal que são periféricas. Foi no dia 25, não foi no dia 25? Isso daqui é certo no Natal, isso daqui é errado. Isso é periférico. O que realmente é importante é entendermos isso. Natal revela os céus. Natal revela o coração de Deus. Mas o Natal também revela o coração do homem. Tem pessoas que são aversivas, têm uma fé ímpia, creem, mas não se comprometem. Pelo contrário, até se opõem. Tem pessoas que têm uma fé indiferente, tanto faz subir para cima, descer para baixo. Mas olha, tem pessoas que têm uma fé comprometida, compromissada, comprometedora. Uma fé que traz obediência, como foi com Maria, que traz renúncia, como foi com José, piedade, como foi com Simeão. Uma fé que leva uma busca intensa. Meus queridos irmãos, clamemos ao Senhor para que verdades assim aconteçam em nossa vida. Eu queria me voltar a você, meu amigo, cresceu na igreja, ou talvez não tenha crescido, está nos visitando hoje. Clame ao Senhor. Deus, não me permita ter uma fé ímpia, não me permita ter uma fé indiferente. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo tempo que tivemos aqui diante de Ti para Te adorar. Te agradeço pelas pessoas que estão aqui hoje, Pai, porque nós podemos ver que elas se comprometem com a Tua igreja, se comprometem com o Senhor. Nosso Pai, quanto que nós estivemos compartilhando da Tua palavra, que verdades assim sejam percebidas em nosso meio. Livra-nos de uma fé indiferente, livra-nos de uma fé aversiva, mas, nosso Pai, que nós possamos ter essa fé salvadora, essa fé intensa que nos leve a Te buscar, que nos leve a renunciar, que nos leve a abrir os nossos corações e oferecermos o nosso melhor para Ti, porque Tu és digno disso. Em nome de Cristo nós pedimos ao Senhor, abençoa a nossa tarde, que hoje à noite tenhamos um culto para a glória do Teu nome e que possamos viver de uma maneira digna de Ti. Em Cristo Te louvamos, ó Deus. Amém, Senhor. Olhando ao meu redor, eu de repente percebi as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, e o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou o seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu,
se fez.